Você já sentiu que, por mais que tente, as mulheres simplesmente não te enxergam? Que quanto mais você demonstra interesse, mais elas se afastam. Talvez o problema não seja você, mas o modo como você aprendeu a amar. Maquiavel entendia algo que a maioria dos homens ainda não entendeu. O desejo não nasce da gentileza. Ele nasce do mistério, do controle e da ausência. Há uma dor que poucos homens têm coragem de admitir. É o sentimento de estar constantemente se explicando, se doando, se abrindo, e mesmo assim ser deixado de lado. Você acredita que está fazendo tudo certo, elogia, está sempre disponível, mostra afeto, é sincero, mas ao invés de gratidão, recebe silêncio. Pior, indiferença. E o que vem depois é sempre o mesmo: insegurança, ansiedade, raiva. Por que ela sumiu se eu só fui verdadeiro? Talvez seja essa a primeira lição brutal que Maquiavel nos ensinaria. Não é o quanto você oferece que cria desejo, é o quanto você oculta. Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Nicolau Maquiavel. No Príncipe, Maquiavel explicava como o poder verdadeiro nasce da percepção, não da essência. Ele dizia que é mais eficaz parecer virtuoso do que ser, parecer forte do que tentar convencer da sua força. E da mesma forma, no jogo do desejo, parecer interessante é mais importante do que ser disponível. A mente humana deseja o que não pode decifrar. Isso vale para a política, para o poder e para o amor. Toda vez que você se entrega por completo no início de uma relação, está matando o enigma que sustenta o desejo. É como abrir todos os presentes de uma vez. O encanto desaparece. O mistério não é um jogo de manipulação. É uma dança silenciosa entre o que se mostra e o que se esconde. O desejo se alimenta de dúvida. Do será que ele gosta de mim? Do o que será que ele está pensando? Do porquê ele não responde tão rápido? Essas lacunas não afastam. Elas criam fascínio. E é aí que a maioria erra. Ao tentar garantir afeto através da transparência total, destrói o enigma que faria o outro ficar. Quem é totalmente previsível é emocionalmente descartável. É doloroso dizer isso, mas é verdade. E você já sentiu isso na pele. Pessoas que te trataram como prioridade e que você, sem saber porquê, começou a desvalorizar. Não por maldade, mas porque o desejo precisa de espaço para respirar. E o que é excessivamente disponível, sufoca. Essa é a lógica maquiavélica aplicada ao coração. Não se trata de jogar, mas de entender como a natureza humana realmente funciona e usá-la com inteligência, não com desespero. Existe uma diferença brutal entre ser poderoso e parecer poderoso. E Maquiavel sabia disso como ninguém. Os homens, em geral, julgam mais com os olhos do que com as mãos. Todos podem ver o que pareces ser. Poucos sentem o que realmente és. O príncipe. Você já conheceu homens que, mesmo sem ter grandes conquistas, atraíam a atenção das mulheres apenas com a maneira como se comportavam? E, por outro lado, homens bem-sucedidos, inteligentes, até bonitos, mas que pareciam invisíveis? Isso acontece porque o desejo não responde à realidade, ele responde ao símbolo. Não importa o quão bom você é, se não souber parecer confiante, seguro, desejável, ninguém verá isso. Maquiavel ensinava aos líderes que a imagem de força é mais importante do que a força real, porque as pessoas são guiadas por sensações, não por fatos. A mesma lógica se aplica à sedução. A mulher não se apaixona pelo que você tem, mas pelo que você representa. E o que você representa está nos detalhes, na maneira como você entra em um ambiente, no modo como fala, calmo ou desesperado, no tempo que você leva para responder uma mensagem, no olhar que não se apressa em buscar aprovação. Homens que atraem naturalmente não estão o tempo todo tentando ser escolhidos. Eles já se sentem completos.
E isso se torna magnético. Mas muitos homens erram exatamente aqui. Tentam provar valor, mostrar o quanto são diferentes, tentam agradar antes mesmo de serem escolhidos. E nessa ânsia se tornam banais, porque quem busca aprovação abdica do próprio trono. Maquiavel aconselhava os príncipes a manterem uma certa distância emocional, uma frieza estratégica que gerava respeito. Na conquista amorosa, essa distância também funciona, não como arrogância, mas como centro. A ilusão do poder não é fingimento, é postura. É sobre saber que o valor não se prova, ele se impõe. É entender que você não precisa ser tudo, precisa apenas parecer sereno e necessário. Você já sentiu aquela urgência de mandar uma mensagem, de saber o que ela está pensando, de correr atrás para não perder? A maioria dos homens já passou por isso, e muitos ainda vivem assim, sendo governados por impulsos, pelo medo de rejeição, pela necessidade desesperada de validação. É como se o controle estivesse sempre do lado de fora. Mas Maquiavel nos alertava: quem não governa a si mesmo será sempre governado por outros. O homem prudente deve seguir sempre o caminho traçado pelos grandes e imitar os que foram mais excelentes, para que, mesmo não igualando o seu valor, possa, ao menos, aproximar-se dele. O príncipe. Na linguagem do amor, isso se traduz de forma brutal. Você só se torna irresistível quando aprende a controlar o que sente, e não a reagir ao que recebe. A mulher pode até se encantar pela sua aparência, mas ela vai se apaixonar pela sua estabilidade. O desejo feminino, mais do que tudo, precisa de segurança emocional, e não existe nada mais repulsivo do que um homem que perde o controle quando não é correspondido imediatamente. Quantas vezes você já reagiu por ansiedade? Quantas vezes disse o que não queria, por medo de ser ignorado? Dominar a si mesmo é mais sedutor do que qualquer aparência, porque transmite força, serenidade, poder. Maquiavel não era apenas um estrategista político, era um profundo leitor da alma humana. Ele sabia que o verdadeiro governante é aquele que domina primeiro seus próprios impulsos, que age por cálculo, não por carência. Você não precisa se tornar frio, mas precisa aprender a ser firme, a respirar antes de responder, a se colocar no centro antes de correr atrás. Mulheres não se apaixonam por homens que imploram amor, mas por aqueles que vivem em paz com sua própria presença. Talvez uma das maiores tragédias emocionais de um homem seja se tornar útil, mas dispensável, estar sempre lá, sempre pronto, sempre acessível, e mesmo assim, ser trocado com facilidade por alguém que chegou depois, que fez menos, que pareceu menos disponível. A verdade é brutal. Quanto mais você se entrega sem sabedoria, mais descartável se torna. Maquiavel, ao aconselhar o príncipe, não dizia para ele ser amado por todos. Dizia para ele ser necessário, porque o que é necessário não se descarta. O que é necessário se mantém, mesmo que você não goste disso. É muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem de renunciar a um dos dois. O príncipe. No contexto amoroso, a palavra temido não significa medo literal. Significa relevância emocional. Significa ser alguém que, se ausentar, deixa um vazio. Alguém cuja presença tem valor. Alguém que não se substitui facilmente. E essa é a diferença entre estar disponível e ser necessário. Homens que estão sempre prontos, que atendem a cada chamada, que dizem sim antes mesmo de serem convidados, esses se tornam pano de fundo. Enquanto o homem que sabe manter sua presença com equilíbrio, que sabe dizer não, que sabe se ausentar com propósito, esse homem se torna inesquecível, porque a mente humana valoriza o que sente que pode perder e desvaloriza o que acredita ter a qualquer momento. Você precisa aprender a criar saudade, não por joguinhos,
mas por ter vida própria, por ser alguém que não precisa ser escolhido, porque já se escolheu. Alguém que é tão centrado que não se adapta a qualquer espaço. Alguém que não se oferece, mas é requisitado. Isso não se constrói com promessas. Se constrói com atitude, com o silêncio na hora certa, com o afastamento quando não há reciprocidade. Existe uma ilusão muito comum entre homens sinceros. A ideia de que basta ser autêntico para ser amado. De que se você mostrar quem é de verdade, suas intenções puras serão valorizadas. Mas o mundo real não funciona assim. Maquiavel já dizia que o jogo do poder e o do afeto é regido por aparências, não por essências. Todos veem o que pareces ser, poucos sentem o que realmente és. O príncipe. Essa frase é mais do que uma constatação política. É uma verdade dolorosa sobre as relações humanas. As pessoas reagem não ao que você é, mas ao que elas percebem que você é. Você pode ser um homem íntegro, sensível, leal, mas se a sua postura comunica insegurança, ansiedade ou submissão, isso será o que ela vai enxergar. E aqui está o ponto crucial. O desejo feminino é ativado por símbolos, não por argumentos. Você pode se explicar o quanto quiser, dizer que é um cara bom, que tem sentimentos verdadeiros, que está disposto a amar profundamente. Mas se sua imagem, sua postura, sua linguagem corporal não transmitem força emocional, nada disso importará. Maquiavel orientava os governantes a construírem imagens sólidas, símbolos de autoridade, mesmo que por dentro tivessem dúvidas ou medo, porque as massas e os corações reagem ao que parece firme. Você não está sendo julgado apenas pelas palavras que diz, mas pelo tom com que fala, pelo tempo que demora para responder, pela forma como olha ou desvia o olhar, pelo silêncio que sabe manter. Por isso, o caminho não é fingir, mas se tornar alguém cuja percepção externa reflete a segurança interna. A mulher não se apaixona por aquilo que você tenta provar. Ela se encanta pelo que você transmite sem esforço. Há uma ansiedade silenciosa que consome muitos homens, a de querer ser compreendido, de explicar o que sentem, de justificar atitudes, de colocar tudo às claras, como se o amor só pudesse nascer da total transparência. Mas Maquiavel nos ensina o oposto. Os grandes líderes e os grandes sedutores não explicam suas intenções. Eles deixam que os outros as imaginem. Os fins justificam os meios. O príncipe. Essa frase tão mal interpretada não fala sobre ser cruel. Fala sobre ser estratégico. Sobre entender que as pessoas não querem saber exatamente o que você pensa. Elas querem sentir algo ao seu redor. Algo que não podem controlar. E o silêncio é uma das armas mais poderosas nessa arte. Você não precisa contar tudo o que sente. Você não precisa justificar cada ausência. Você não precisa mandar aquela mensagem dizendo "eu sou assim porque..." O mistério cria tensão, e a tensão cria desejo. Explicar demais é como acender a luz do teatro antes da peça terminar. A plateia perde o encanto. Quantas vezes você estragou um momento dizendo mais do que devia? Quantas vezes sentiu que precisava salvar uma situação e, ao tentar se explicar, perdeu o interesse dela? A verdade é que o silêncio certo, no momento certo, comunica mais do que 1000 palavras. Maquiavel entendia que as palavras têm poder, sim, mas que o verdadeiro domínio está em saber quando não usá-las. A mulher não quer um roteiro. Ela quer sentir a dúvida, quer imaginar, quer adivinhar seus silêncios. E se você der tudo de bandeja, ela vai embora sem fome. Poucas coisas são tão desconfortáveis quanto um homem que tenta parecer forte, mas transpira insegurança. Aquele que fala alto demais, opina sobre tudo, tenta dominar uma conversa, mas por dentro está implorando para ser validado.
Esse tipo de postura não impõe respeito. Ela causa repulsa, e Maquiavel já sabia disso há séculos. Nada desgasta mais rapidamente um governante do que ser descoberto em sua fraqueza. O príncipe. Essa frase parece dura, e é, porque ela revela uma verdade que muitos homens ainda não aceitaram. Não adianta disfarçar insegurança com arrogância. A alma percebe, a mulher sente, e o encanto morre. Sabe por quê? Porque o verdadeiro poder é silencioso. Homens realmente seguros não precisam mostrar, não precisam provar, não precisam forçar. Eles simplesmente são. Mas o homem carente disfarçado de confiante age diferente. Ele tenta agradar demais. Diz sim para tudo. Faz piadas para preencher o silêncio. Posta frases de efeito para parecer forte. Mas tudo isso grita uma coisa só: medo. E medo disfarçado de poder é sempre percebido e quase sempre rejeitado. Maquiavel ensinava que é mais eficaz parecer virtuoso do que ser. Mas isso não é um convite à mentira, é um convite à construção interna, porque só se sustenta uma imagem quando ela nasce de dentro. Ser um homem firme não é falar grosso, é manter o centro quando tudo ao redor tenta tirá-lo do eixo. É olhar no olho sem vacilar. É saber o que quer, sem mendigar por aceitação. Não seja aquele que tenta parecer forte. Seja o que, em silêncio, transmite que não precisa provar nada. Esse é o ponto final, e talvez o mais brutal de todos, porque por trás de todo homem que sofre em silêncio por amor, existe uma criança ferida esperando ser escolhida, esperando que alguém diga: você é suficiente, você vale a pena. E é justamente por carregar esse vazio que muitos homens caem na armadilha mais cruel: implorar por afeto. Eles fazem mais do que deveriam, aceitam menos do que merecem e acreditam que, se forem bons o suficiente, alguém vai finalmente enxergá-los. Mas Maquiavel jamais aceitaria essa postura. Aqueles que querem parecer bons em tudo, inevitavelmente se arruinam entre tantos que não são bons. O príncipe não implora. Ele se torna alguém que inspira lealdade, desejo, respeito. E isso não se conquista com esforço emocional desesperado. Se conquista com presença, com autocontrole, com a solidez de quem não precisa ser amado para existir. Você não está aqui para ser escolhido. Você está aqui para se tornar alguém tão inteiro que o amor surge como consequência, não como salvação. Implorar por amor é o ato mais desesperado do ego, mas inspirar amor é a arte mais poderosa da alma. E essa inspiração nasce quando você começa a viver de um lugar diferente, não mais da ferida que grita por atenção, mas da verdade que repousa em silêncio. Ser homem, nesse sentido, é muito mais do que ter força física. É ter coragem para não se perder, mesmo quando está sendo ignorado. É ter dignidade para se retirar quando o espaço já não é digno de quem você se tornou. O homem que inspira amor não precisa conquistar, ele apenas é. E ser, de fato, é mais irresistível do que qualquer jogo de sedução. No fim das contas, o que Maquiavel nos ensina não é sobre manipular, mas sobre entender a natureza humana com olhos nus, sem o romantismo que tantas vezes nos escraviza. Você não precisa ser frio, mas precisa ser firme. Você não precisa jogar, mas precisa parar de se sabotar. A arte da sedução não está em seguir fórmulas, mas em se tornar alguém tão inteiro, tão em paz com sua própria sombra, que o outro não tem escolha senão se inclinar, não por imposição, mas por encantamento. O homem que conhece a si mesmo profundamente, que entende sua dor sem se afogar nela, que olha para o mundo sem pedir permissão para existir. Esse homem não suplica amor, ele provoca desejo. Você não é invisível, mas talvez esteja mostrando ao mundo uma versão ansiosa demais, ferida demais, carente demais. Chegou a hora de voltar ao centro, de silenciar a necessidade de ser escolhido,
de reconstruir a sua imagem a partir de algo mais sólido do que carência. Autenticidade, presença, propósito. Porque no fim, o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em ser tão real, tão extraordinariamente verdadeiro consigo mesmo, que ninguém mais consiga te ignorar. Fale das feridas que ninguém vê, do silêncio que você aprendeu a respeitar, do momento em que você finalmente percebeu: eu nunca precisei implorar, eu só precisava lembrar quem eu sou. Sua história pode curar outros homens, e neste canal, você nunca está sozinho.